Muro Porta, parte 24. Qual é o problema da autodefraudação, hein? Me responda. Vamos lá, então. Nós estamos baseados em 1 Tessalonicenses 4, versos 3 a 8. Desbloqueamos todas as chaves e continuando aqui, nós paramos na última chave, a mais complexa, a mais profunda, porque ela, diferente da sedução, que parte de uma das duas pessoas envolvidas no relacionamento, diferente da pegação, que parte de ambas as pessoas em que se defraudam, e aí nós temos a pegação, e diferente do cupido, que parte de pessoas fora do relacionamento, a defraudação em si, a autodefraudação é aquela que parte da pessoa para ela mesma. Então, nós paramos nessa pergunta. Qual o problema disso? Isso é inofensivo de verdade? Antes disso, sobre esse assunto de autodefraudação, eu queria fazer uma recomendação importante para você, se você se vê nesse problema. Eu acredito que todos têm essa vulnerabilidade, principalmente as mulheres, como eu falei no vídeo passado, que elas são mais sentimentalistas que os homens. Mas existem homens também que se autodefraudam. Eu quero fazer uma sugestão de um capítulo do livro Testemunhos para a Igreja, volume 3. Mas no volume 3 tem um capítulo que fala mais sobre essa questão da autodefraudação. O capítulo já tem como título Sonhando Acordada. Então aqui você vai ver um exemplo de uma irmã que ela vivia assim, construindo esses castelos no ar. Eu vou deixar o capítulo separadinho na descrição do vídeo, tá? É só o capítulo, não é o livro inteiro, em PDF. Lembrando que esse termo autodefraudação, Ellen White não usa, mas o termo castelos no ar. Castelos, que é a mesma coisa que autodefraudação. Se você buscar na plataforma do site Ellen White Writings, que existe, essa é a janela do notebook que eu tirei, mas tem também no aplicativo, se você buscar essa palavra-chave, você vai ver ali diversos trechos, vários fragmentos em que ela fala sobre isso, para você entender melhor o que Deus revelou à profetisa no século XIX. Olha, 2 séculos atrás já se falava sobre isso, e Deus revelou isso a ela, e você vê que é muito recente. Só que não vai dar para falar aqui com profundidade, porque a gente precisa seguir o fluxo, tá? Bem, a pergunta que foi feita foi: isso é inofensivo? Qual o problema em você ficar fantasiando a sua mente com alguém? Em você idealizar o seu príncipe encantado ou sua princesa encantada? Não há problema em você imaginar o seu futuro cônjuge, desde que você não empreste o seu coração, o seu olhar, em colocar em alguém que não está nem aí para você. E o problema é o seguinte, Ellen White vai falar isso na carta à jovem mimada, a filha mimada, naquele capítulo que eu mostrei no vídeo passado. Ela diz: sonhar e construir castelos dia e noite são hábitos maus e demasiadamente perigosos. Não há nada de inofensivo nisso, porque por mais que eu fique sonhando com um rapaz que nunca olhou para minha cara, com um rapaz que parece ser muito simpático, se eu vejo como meu futuro marido, como namorado, e eu imagino a gente tendo filhos, a gente, sabe, não necessariamente pensamentos impuros de cunho sexual, mas pensamentos assim de realidades que não existem, eu estou me viciando nessa prática. Isso é muito comum entre as crianças. As mídias, infelizmente, estimulam a isso. É uma tendência humana que as mídias em geral, aquelas mídias que eu mostrei e muitas outras, elas tendem a estimular isso muito mais nas mulheres. Quantas meninas adolescentes você não já deve ter visto que gostava de um cantor tal, gostava de uma banda tal, aí a menina fica falando que ela é do fulano, do beltrano. Isso é inofensivo a princípio, quando se é nova. O problema é quando a pessoa já tem 40, 50 anos e ainda tem essa prática de ficar fantasiando, de ficar, sabe, mal conhece o rapaz mal é simpático, a mulher já acha que ele tá afim dela, ela confunde as coisas, ela não deixa o homem ser homem, ela ultrapassa as coisas, sabe, é uma confusão mental que começa aqui, ó, porque o grande conflito começa aqui.
Então Ellen White, ela já naquela época já avisava, olha, sonhar e construir castelos na areia, não são castelos que Deus criou, mas castelos assim, dia e noite, são hábitos maus e muito perigosos. Uma vez estabelecidos, uma vez dando essa brecha, é quase impossível desfazê-los e dirigir o pensamento para temas puros, santos e elevados. Olha, você já deve ter visto ou se pegado assim. Sabe uma pessoa andando na rua, toda distraída, mas ela não está só distraída. Às vezes ela está remoendo-se, ruminando na mente dela várias coisas. O problema é que tem gente que, à medida que vai caminhando, que está em algum lugar, ela não está simplesmente preocupada com algo. Às vezes ela está justamente no mundinho imaginário dela, na vidinha imaginária que ela criou. O cara se vê como um super-homem e não sei o quê, e ele se imagina com a mulher mais linda do mundo, e ele tá lá, a menina lá com o cara, e isso te cega e te torna paralisada, te paralisa, te torna inútil. A profetisa fala mais sobre isso, leia aqueles fragmentos que tu vai entender melhor. E isso realmente é um hábito, porque quer ver uma prática muito comum entre algumas portinhas? Isso é muito comum entre elas. Quando elas estão diante de um homem, assim como a filha mimada, elas ficam todas inseguras. Algumas se desarmam, igual a irmã O fazia também. Outras ficam paralisadas. A autodefraudação, ela te paralisa. Como assim? É muito simples. Às vezes, vou dar um exemplo. O rapaz, ele chega para a menina e ele a corteja, flerta com ela. Às vezes a menina fica tão boba, ela não tem nenhuma sensatez de como agir, que ela se fecha. Ou seja, ela finge que ela não ligou. Depois disso, ela vai stalkeá-lo no Facebook, no Instagram, para viver aquela fantasia. Olha, ele falou comigo. Nossa. Ou seja, ela o segue às ocultas. Ela o persegue assim à distância. Mas ela não se dá de cara a tapa. Ué, mas Desirê, a gente não pode tomar a iniciativa. Pois é, mas o rapaz que tomou a iniciativa, ele tomou a iniciativa cortejando-a. Só que ela tá tão viciada em viver naquele mundinho dela que ela não sabe como se portar diante dos rapazes. Porque não tem inteligência emocional. Porque ela usa os rapazes para idealizá-los, para viver nessa fantasia, para se saciar nessas imaginações que não chegam a lugar nenhum. Você entende o perigo disso? Por isso que Ellen White fala, olha, isso é um hábito horrível, é perigosíssimo. Uma vez vivendo assim, colocando isso na sua mente, aceitando, é quase impossível cortar. Olha, evite os rapazes. Se você realmente se sente vulnerável, insegura diante dos rapazes, se você é como a filha mimada, evita. Veja, evitar é diferente de cancelar. De se afastar totalmente. Evitar é não procurar a convivência com rapazes em geral se você ainda não está amadurecida na área sentimental. Se você não é madura o suficiente, pare de olhar para os lados, fique num período de jejum, faça amizade sim com rapazes, mas busque esse distanciamento de querer viver criando intimidades, porque em sua companhia, na companhia de rapazes, as tentações tornam-se sérias e poderosas para a sua vida. Se você não consegue se proteger disso, você vai ter que evitar os rapazes por um bom tempo. Esse foi o conselho que a profetisa deu à filha mimada. Outro conselho, positivamente, de forma positiva, em outras palavras, vigie seus pensamentos, suas paixões, que seriam os sentimentos, e suas afeições. Afeições, atenções, lembra? Eu já usei essa palavra na outra vez. Aquilo que prende a sua atenção, vigia isso. O que você tem visto, o que você tem ouvido. Veja, as sentinelas da alma são os 5 sentidos, portas de entrada para o Espírito Santo ou para o diabo. Ou você está permitindo o diabo entrar, ou é o Espírito Santo na sua vida. E olha, para você vigiar positivamente seus pensamentos, suas paixões e afeições, só o poder da graça pode realizar essa tão desejável obra. Você deve tornar-se fiel sentinela de seus olhos, ouvidos e todos os sentidos, se quiser dominar a mente e impedir que pensamentos fúteis e pervertidos lhe manchem a mente. Agora olha isso, sua salvação depende de você se governar nessas coisas. Ué?
Será que há uma heresia aqui? Como assim a minha salvação depende de eu me governar nessas coisas? A salvação não é pela graça? É e continua sendo. Porém, você pode perdê-la se você não vigiar os 5 sentidos. Tá entendendo como que isso é sério? E por que ela diz isso de vigiar o que se pensa, gente? Será que tem como eu conseguir controlar meus pensamentos? Sim, tem. E sabe por que ela diz isso? Que a sua salvação depende de você se governar nos seus pensamentos? Porque você é o que você pensa. Engana-se quem acha que ser cristão é só fazer tudo certinho por fora. Não, você não está entendendo. Você é o que você pensa. A sua verdadeira identidade está naquilo que você abriga na sua mente, que você alimenta. Por isso que a sua salvação depende disso, de você se governar nesse aspecto. Por quê? Porque a sua identidade está nisso. E isso é bíblico. Ellen White não disse nenhuma heresia. Provérbios 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Aquilo que você imagina, que você alimenta em sua alma, aqui a alma é mente, o que você imagina na sua mente, assim você é. Então, se você só imagina imoralidade, se você só pensa em ser a melhor de todas, o melhor de todos, em ser sempre bajulada, você é uma pessoa perdida. E você está completamente perdido se você abriga pensamentos assim, porque como imagine sua alma, assim você é. Os pensamentos e os sentimentos combinados constituem um caráter moral. Isso é uma grande verdade. É um detalhe, uma abordagem mais ampla do que está em Provérbios. Entenda uma coisa, é muito simples. Os seus pensamentos, quanto mais intensos, geram em você vontades, sentimentos, que quanto mais intensos, mais estimulados, vão gerar o quê? Atitudes, que por sua vez trazem consequências. Pensamentos, vontades, atitudes, consequências. Quanto mais eu penso, por meio daquilo que eu deixo entrar nos meios dos 5 sentidos, por meio dos 5 sentidos, eu vou tendo vontades, desejos. Quanto mais vontades, desejos, isso me faz partir para a ação. E é automático, tá? Porque quanto mais eu vou alimentando, mais vontade eu tenho de agir. Aí eu começo a agir e toda ação gera consequências, gera efeitos. Então, veja só. Se uma pessoa, ela só fala em imoralidade, se uma pessoa, ela vive se sensualizando, você já sabe por que ela pratica isso. É essa escadinha. Porque os sentimentos, as vontades dela não são puras. E se as vontades dela não são puras, é porque os pensamentos dela não são puros. E se os pensamentos dela não são puros, é porque aquilo que ela vê, ou ouve, ou fala, ou se alimenta, aquilo que ela pega, aquilo que ela sente não é puro. Alguma coisa ela está dando brecha, legalidade para que Satanás entre. É muito simples. Você quer mudar a sua prática de ficar fantasiando coisas, algo que pega seu tempo, que te deixa até paralisada, que te faz confundir as coisas, não deixar o homem ser homem? Se você quer vencer isso, é muito simples. É só você cuidar daquilo que você está lendo, ou está vendo, ouvindo, porque o problema da filha mimada era esse. Ela não guardou o que via, o que ouvia, e por isso que ela estava sofrendo tudo isso. Não dá pra gente se aprofundar aqui devido ao tempo, mas eu te sugiro a também ler o capítulo 66 do livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, Uma Filha Mimada. A gente leu alguns fragmentos aqui, mas vale a pena ler a carta toda. No próximo vídeo a gente vai ver quais são as consequências da defraudação e como evitar a defraudação. Como que eu posso evitar essa prática que é viciante em diversos aspectos, seja em sedução, pegação, cupido, autodefraudação? Como me livrar disso? Nós veremos isso no próximo vídeo e eu aguardo você. É o último vídeo da jornada. Não perca e que Deus te abençoe. Até mais.